Olá, estamos de volta com o Estação Saúde. Hoje a gente está conversando sobre o consumo de álcool com o médico psiquiatra e que trabalha diretamente com dependência química, Gustavo Bigaton Lovadini. No primeiro bloco, a gente conversou um pouco sobre o beber moderado, que a gente costuma dizer beber socialmente, e também sobre o beber nocivo, de risco, quando a pessoa já começa a fazer um uso abusivo do álcool. Agora, doutora, a gente vai falar um pouquinho sobre a dependência. 10% dos brasileiros se declaram dependentes do álcool. Qual é a diferença desses 10% dos outros brasileiros que dizem que bebem socialmente ou que bebem um pouquinho além da conta só? Das outras formas de uso, né? A diferença, Adriana, passa principalmente, né? Eu costumo usar a característica central da dependência, que talvez facilite, é o que é o ponto de inflexão, né, entre os outros padrões de uso e a dependência, quando há a perda do autocontrole, é a perda da autodeterminação. Sabe aquele ponto do livre-arbítrio? Eu uso porque eu quero, eu saio porque eu quero. Há um ponto, né, no consumo da substância em que essa autodeterminação ela se perde. E o paciente, às vezes, no início, né, ele acredita que ainda permanece no controle, e aí que é o problema, porque ele não entende que perdeu o controle, então ele não busca ajuda, mas esse é um ponto que marca a dependência, né? Mas existem critérios, né? A gente pode usar o DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, ou o que é mais usado, o CID-10, Classificação Internacional das Doenças, né, que agora está indo para a 11ª revisão, que é da OMS. Então, assim, para a gente entender dentro desse contínuo, né, não beber, uso moderado, né, menor risco, uso nocivo, caminhando para uma dependência. O que começa a acontecer quando um paciente desenvolve a dependência é que, vamos imaginar, ele está fazendo aquele uso de álcool, homem, 2 doses por dia, né, estou seguro, posso beber, começa a perder o efeito. Um dos primeiros sintomas que surgem na dependência é a tolerância. Então o paciente não atinge mais o mesmo efeito com aquela mesma dose de álcool. Então ele começa a aumentar a dose, naturalmente. Senão ele pararia de beber, né? Num segundo momento, o que começa a acontecer é uma compulsão, um forte desejo pelo consumo. Então é aquele paciente que realmente está bebendo todo dia, e aí começa a perceber que deveria parar, talvez, durante a semana, porque pode estar atrapalhando no trabalho. E ele tenta não usar e sente uma pressão, uma vontade. Aquilo fica na cabeça, vontade de chegar em casa, beber. Às vezes, né, ele bebe à noite, mas durante o dia ele já começa a ter esse desejo, né, começa a ter uma sensação de que gostaria de beber naquele momento e parte do dia fica com esses pensamentos na cabeça, né? Então, tolerância, compulsão pelo uso, perda do autocontrole. Aí marca o prejuízo. E é uma perda do autocontrole relacionada ao início, ao término do uso ou à quantidade. Então, assim, eu não queria beber hoje, né? Eu fui na festinha de aniversário, como tive muito problema, minha esposa reclamou, eu queria não beber hoje. Mas eu tô lá, perdi a hora que eu vi estava bebendo. Programei que eu ia tomar só 2 latinhas e ir embora. Toma 10 latas, toma 15 latas, né? Né, assim, comecei a beber, falei que ia parar de beber tal hora, não consigo. Essa é a perda do autocontrole. A partir daí, assim, já está instalado. Quando a gente pensa em dependência, eu preciso ter três domínios, né, 3 critérios de 6 durante um ano. Então, se o paciente tiver esses 3 durante o último ano, já pode ser considerado dependência. Durante o ano inteiro? Durante um ano de uso. Por exemplo, agora na pandemia. Isso. Né? Desde o início da pandemia, eu estou tomando aí 3, 4 latas. Comecei com 1 lata, fui para 2, estou em 3, agora 4, está atingindo o meu ideal. Durante o dia eu tenho tido uma vontade importante assim, de beber, sabe? Eu saio do trabalho no almoço, eu tenho tido vontade de beber no almoço antes de voltar a trabalhar. E eu já percebi que no fim de semana eu não consigo controlar. Esse já é um paciente que tem uma dependência provavelmente leve.
E aí ele já tem problemas também, né? Em casa, às vezes no trabalho. Com certeza. A partir do momento que eu entendo que há dependência, esse paciente já está tendo problema. Porque pense lá no uso nocivo, né, que não era considerado dependência, esse paciente já começava a apresentar danos físicos, mentais e sociais, né? Então, no dependente, isso já vai estar instalado. Doutor, mas assim, às vezes a pessoa, ela não percebe isso, né? Quem vai perceber é a família, é a esposa, a mãe. Com certeza, Adriana. Com certeza, quem percebe primeiro é quem está próximo, né? Geralmente... Porque daí aquele que está bebendo, ele fala, ixi, não precisa se preocupar, eu paro a hora que eu quiser. Exato. É essa avaliação prejudicada sobre a saúde, né? Sobre o consumo. Lógico, vai depender da gravidade, né? Porque esses 3 critérios iniciais, eles vão se intensificando e surgem outros, né? Um outro critério, né, dentro desses 6, é o paciente que começa a ter sintomas fisiológicos de abstinência. Então, eu deixo de usar a substância, no caso o álcool, e começo a ter um mal-estar físico ou mental. E eu sei que se eu beber de novo, melhora. Então, esse é um critério também, né, que é a síndrome de abstinência. E quando o paciente consome aquela substância, melhora. Um outro critério é o paciente começar a passar parte do tempo dele, gastar tempo da rotina dele, tentando achar estratégias para consumo da substância. Organiza uma festinha, tudo é motivo. Preciso sair para comprar, deixo de sair com a família, porque, né, senão não vou ter cerveja em casa. Passa a ir para o bar em vez de voltar para Exato. casa. E são comportamentos que muitas vezes demoram um pouquinho para cair a ficha, né? Porque na nossa sociedade, aquilo que o senhor estava falando no primeiro bloco, é muito aceito, né? Então, o happy hour é uma coisa, você não está fazendo nada errado, né? Legalmente não está, mas às vezes fisicamente, mentalmente e socialmente... E que daí entra o 6º critério, né? Se a gente for colocar, que é o paciente continua, persevera no uso, mesmo tendo indícios claros de que há danos relacionados ao uso. Então ele vai ao médico e o médico fala, você está hipertenso, né? Você está com quase um quadro de diabetes, né? Você está deprimido. E o médico orienta, você precisa parar de beber. Fala, não, ele não volta mais no médico, por exemplo, né? Ô, doutor, e como é que para de beber assim? Qual que é o tratamento que existe quando é diagnosticada a dependência e mesmo o abuso, né? Vamos... Sim, o ideal, Adriana, é que a gente fala, né, assim, o tratamento que funciona melhor é quando o paciente está no uso nocivo. Porque é esse momento que você tem ainda mais... O próprio paciente tem mais ferramentas e discernimento para lutar contra a doença, né? Dependência é uma doença mental muito grave, né? Assim, não é uma doença simples. Lógico, existem dependências mais leves que, se forem abordadas rapidamente, podem se resolver, né, com facilidade. Resolver, eu digo, não é ter cura. Não existe cura para dependência, existe controle. Continua aquela máxima que acho que é o Alcoólicos Anônimos, que tem, né, só por hoje não. Né? Isso. Continua valendo. Até o fim da vida tem que ter esse olhar. A gente pode até retomar isso depois, o porquê, né, do só por hoje. Então, assim, não tem cura. Como que eu trato esse paciente? Quanto mais cedo, melhor. O uso nocivo dá para controlar. Diria que é controlável e o paciente não vai ter problema com isso depois. Mas quando tem instalado já a dependência, é como se ficasse instalado ali no cérebro do indivíduo uma sementinha do desejo do consumo daquela substância, no caso o álcool. Então, por mais tempo que ele fique sem a substância, se ele voltar a ter contato com ela, ele volta a beber no mesmo padrão. Ele volta a beber na mesma quantidade. Né, é a recaída. É a recaída. E, então, como que se dá esse tratamento, né? As melhores formas que a gente tem é a intervenção breve e abordagens motivacionais. Né? Não é chegar, internar esse paciente, encher ele de remédio, não é isso. Primeiro é mostrar para o paciente que aquilo não é normal, né? Que aquele padrão de consumo dele não é compartilhado pelas pessoas, ajudar ele a entender os danos, não é colocar, obrigar ele a entender, ele tem que entender por ele. Não existe, né, uma forma de você colocar na cabeça do paciente que aquilo é danoso. Ele tem que entender. Quando na dependência, né, a gente analisa os estados motivacionais da dependência. Que também na dependência, cada paciente vai estar num estado motivacional. Estado motivacional em relação, pensa assim, é como o paciente entende
qual o entendimento dele sobre aquele estado, sobre aquela doença. Então tem um estado pré-contemplativo, que é aquele paciente que ele é dependente, ele não vê problema nenhum no uso e não tem desejo de parar, justamente porque ele não vê problema, né? O estado contemplativo é aquele paciente que começa a perceber, opa, isso não está legal, pode tá dando problema na minha vida. Talvez se eu parasse fosse interessante. Depois temos o estado de preparação, que é quando o paciente percebe, não, está dando problema, eu preciso parar, mas não colocou em prática ainda. Eu vou ligar para o médico, eu vou buscar um psicólogo. Em seguida, temos o estado motivacional de ação, que é quando o paciente ele para e busca o tratamento. A partir do momento que ele para, entra num tratamento, cessa o uso, está abstinente, aí vem o estado de manutenção e continuação, né? Pode haver lapso, pode haver recaída, isso faz parte, né, do tratamento. Mas esse início, né, para o paciente perceber o dano, ele leva um tempo mesmo. É aí que muitas vezes a família que pode ajudar até a pontuar, olha, vamos conversar sobre isso, você não acha que está um pouquinho demais? E tem que ser um diálogo aberto, né, doutor? Perfeito. Na hora que ele esteja sóbrio, de preferência. Com certeza, né? Com certeza. Quando está sóbrio e não através de crítica, né? A forma de abordar faz toda a diferença, né? Demonstrar, né, o sofrimento que causa para a família, né, para os filhos, para o próprio paciente, né, a acusação, o juízo de valor, né, colocar rótulos, né, poxa, você é um bêbado, você é alcoólatra. Isso, o paciente fica mais angustiado, ele vai entrar num estado de sofrimento e para sair do sofrimento, muitas vezes ele recorre ao álcool, né? Doutor, e por que algumas pessoas começam a beber juntas e uma pessoa se torna dependente e a outra não? Existe algum fator de risco, algum grupo de risco para se tornar dependente? Existe, é complexa essa análise, né? Já existem estudos, né, há muitos anos que tentam identificar fatores genéticos associados, né? Existem fatores genéticos associados, mas além dos genéticos, né, fatores ambientais, comportamentais, como a gente diz, né, biopsicossocial. Então, assim, por que uma pessoa daquele grupo se tornou dependente e os outros não? Eu precisaria analisar o todo desse indivíduo, né, assim, as condições mentais, as condições de vida naquele momento. É diferente, né, de eu ir a uma festa ou numa reunião e beber, né, uma quantidade de álcool e estar me sentindo bem na minha vida, né? O meu trabalho está bom, minha família está bem e aquele álcool me deu um efeito, tá? Mas eu não preciso daquilo de novo para continuar me sentindo bem. É diferente de um indivíduo que está vulnerável, está adoecido, por exemplo, está deprimido, está muito angustiado, passando por muitos problemas na casa, né? Ou tem um quadro de ansiedade muito grave, e aí ele sai um dia com os amigos, né? Vamos pensar um indivíduo muito tímido, muito ansioso, ele sai com os amigos, no dia que ele bebeu, ele conseguiu conversar com os amigos, as pessoas riram, brincaram, ele conheceu uma pessoa. Então esse indivíduo ele associa, né? O cérebro dele inconscientemente associa, né? O uso do álcool me trouxe benefício. A chance desse indivíduo buscar novamente o uso é maior do que o outro que não teve toda essa repercussão positiva. Se ele busca uma vez, duas, é aquilo. O primeiro uso é deliberado, eu busco. Depois se torna um hábito, depois eu fico escravizado, né? E é esse limite, né, entre o hábito, né, quando você começa a usar, e a dependência que as pessoas se perdem, né? E é uma coisa que a gente tem que estar atento, né, desde sempre, porque hoje na nossa sociedade, apesar de ser proibido, inclusive, né, nos lugares, vender bebida alcoólica para menor de idade, consumir bebida alcoólica, a gente sabe que os jovens bebem, e bebem às vezes até nas próprias casas, mas às vezes em festas também fechadas, né? Então não é assim, mas isso aí você tem que se preocupar só com 30 anos ou 20 anos. Qual a idade hoje, doutor? Qual o paciente mais jovem que o senhor já atendeu? O uso no adolescente ele é muito problemático, né? Assim, na criança nem se fala, né? Mas no adolescente, pelas condições, né? A adolescência é um momento complexo da nossa vida, né? Muitas flutuações emocionais, turbulências, hormônios. É o momento da comparação social, da necessidade de aceitação. A adolescência é uma fase complexa, difícil e que comumente tem
sofrimento psíquico, principalmente nos dias que a gente vive, né? Então, o uso de alguma substância, né, seja maconha, seja o álcool, nesse público, tem uma grande chance de começar a acontecer de forma repetida, de se tornar hábito, porque alivia. É um grupo de pessoas impulsivas, né? A impulsividade é própria da adolescência, né? Se colocar em risco, a pressão dos pares, né, para ser aceito, se todo mundo bebe. Então, o adolescente ele é muito vulnerável, né? Em relação à idade de início, né, puxa, a gente já pegou assim, na prática clínica a gente vê de tudo, né? Desde crianças que recebiam álcool, bebida alcoólica na mamadeira, a crianças que eram estimuladas pelo pai a tomar um pouquinho de conhaque com leite para esquentar, com 8 anos. Mas assim, no geral, né, hoje a gente vê aí por volta dos 14, 15 anos, tem sido bem frequente, né, os jovens estarem fazendo uso aí de álcool, né? Maconha também, mas o problema aí também é a formação, ainda é um cérebro em formação, né? É um sistema nervoso central que não está totalmente amadurecido, né? E o uso dessas substâncias vai interferir, porque ele traz uma bagunça enorme nas sinapses do cérebro, né? E o desenvolvimento ele pode ficar comprometido, né? Eu vi recentemente, né, essa semana inclusive, um estudo publicado pela Universidade de Oxford, em que eles questionam a existência de uso, já vem se questionando a existência de um uso moderado, né, o uso de baixo risco. E esse estudo, né, ele acompanhou por anos, né, pessoas que diziam fazer o uso moderado, nessa dose que a gente falou, comparado a um grupo que não consumia. E foi evidenciado redução de volume de algumas áreas do cérebro, como o hipocampo. Ainda precisa-se de mais detalhamento desses estudos para entender o que representa essa redução de volume. Mas redução de volume de hipocampo tem associação com perda de memória, prejuízos cognitivos, né? E a gente sabe que o álcool leva à demência, né? Demências por várias causas, né? Por déficits de vitamina, né, causados pelo álcool, ação direta do álcool no cérebro, traumas. Então, o álcool tem uma associação aí com doenças, sistema nervoso central bastante ampla, né? Doutor, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. Eu queria fazer um jogo rápido com o senhor. Tem tanta coisa que eu queria perguntar ainda. Eu acho que a gente vai ter que fazer um álcool parte 2. Tá bom. Se o senhor topar voltar Sim. aqui, né? Mas assim, para que a gente possa dizer, e até eu vou pedir para que o senhor fale diretamente com o nosso público. Existe um beber seguro? O senhor já falou isso lá no primeiro bloco, né? Mas aí às vezes você pegou agora também, né? O que o senhor como especialista diz, né? A própria legislação, né, coloca que o uso é proibido em menores de 18 anos, né? Mas eu diria aí, se pudesse não usar antes dos 21 anos, seria melhor, né? A gente sabe que o cérebro continua ainda até 21, 22 anos em amadurecimento, né, principalmente da região pré-frontal, né? Então, se não fizer o uso de drogas no geral até os 22 anos, seria algo positivo, né? E para os que estão fazendo uso, terem essa percepção, né? Assim, olha, eu estou percebendo que eu estou bebendo cada vez mais, bebendo para atingir o mesmo efeito eu não consigo mais atingir, já tive problemas, começar a ficar atento a esses sinais, né? E muitas vezes colocar a mão na consciência e falar, será que eu não posso reduzir o uso, né? Ficar um tempo sem beber para ver como que eu fico, porque a chance de desenvolver problemas relacionados ao uso não é pequena, né? Quando e onde a gente procura ajuda? Quando existem esses sinais de um uso nocivo, né, a própria pessoa, né, se ela tiver essa consciência, ela pode muitas vezes conseguir cessar, né? Eu já tive pacientes que conseguiram cessar o uso, era um uso nocivo e cessou, né? Mas isso exige ferramentas psíquicas e cognitivas, né, autoconhecimento, insight, e muitas vezes o apoio do ambiente, né? Mas o momento seria no uso nocivo mesmo, né? Quando começa a perceber que a família, né, está se queixando, leve em consideração, né? As pessoas não falam para pegar no pé, porque as pessoas amam, as pessoas querem que as coisas continuem bem, né? Então a esposa falou, a mãe, o tio, o filho, leva em consideração, não é exagero, né? Se as pessoas estão falando é porque coisas graves já estão acontecendo, que as pessoas costumam falar quando a coisa já está bem
adiantada, né? Doutor, uma mensagem final para o nosso público e agora o senhor tem que explicar, né, o porquê só por hoje não. Uma mensagem final seria: não façam uso do álcool ou de qualquer droga como uma automedicação, né? Não use álcool para tratar insônia, para tratar ansiedade, para tratar angústia. Esse é a pior forma de uso. Essa forma está atrelada à grande chance de desenvolver uso nocivo e dependência, porque não trata, piora a condição que você está tentando tratar e, consequentemente, você vai ter que beber cada vez mais para trazer o controle disso que está piorando. E a questão do só por hoje é porque quando você tem um indivíduo que é dependente e você fala para ele, se você falar, olha, nunca mais você vai poder beber, isso gera uma angústia muito grande. Assim como uma pessoa que vai tentar reeducar a alimentação, se você chegar e falar, nunca mais coma doce, talvez ela vai comer doce a partir daquele momento, né? Então é melhor entender assim, hoje eu não vou usar, amanhã não sei, é outro dia. A ideia vai ser a mesma no outro dia. Mas é um pouco no sentido de evitar entrar em contato com essa angústia. Porque grande parte dos pacientes, a hora que pensa, mas nunca mais, doutor, isso gera um impacto muito grande assim, na percepção do indivíduo, porque o álcool é parte da vida, né? Da festinha, da confraternização, da noite. Como que eu vivo sem o álcool? Então não dá para fazer projeções, o importante é hoje, né? Muito bem, doutor. Muito obrigada, viu? A gente conversou com o psiquiatra, médico psiquiatra, Dr. Gustavo Bigaton Lovadini, ele que falou com a gente a respeito do consumo do álcool, das fases, dos estágios de consumir o álcool, né? Desde o beber socialmente, moderado, a um uso mais nocivo, até a dependência, e que consequências cada um desses estágios traz no dia a dia da sua saúde física, mental e na nossa qualidade de vida também. Se você perdeu esse conteúdo, vai lá no YouTube da Câmara, se inscreve no nosso canal, ativa lá o sininho, você recebe sempre em primeira mão e acompanhe. Essa é uma discussão importante. Hoje, sempre, só por hoje, né, que a gente escolha a vida livre, não escravizada por drogas, por álcool, por qualquer outra coisa que nos dê prazer ou nos faça esquecer dos problemas, porque eles vão continuar aí e às vezes só vão aumentar, tá bom? Esse foi a Estação de Saúde de hoje. A gente se despede, você já sabe, né? Nossa próxima viagem ainda não tem destino, então escreve pra gente, manda sua mensagem, sua sugestão. Quem sabe a gente viaja para o destino que você escolher. Até a próxima.